Fluminense jogou sem espírito no dia 2 de novembro de 2025, Dia dos Mortos. A grande verdade é que o Fluminense jogou como morto. A gente ficou triste, a gente tem que virar a página, mas só que é tempo de finados, meus amigos. Mas mesmo assim, a gente vai virar a página aqui no canal Meu Tricolor. A gente precisa virar essa página. O Fluminense precisa virar essa página. Amigo Fagner tá chegando nessa manhã de terça-feira, dia 4 de novembro, para poder falar de Fluminense Futebol Clube. E tem uma notícia boa, pelo menos isso. Pelo menos três jogadores titulares estão de volta para a partida de quinta-feira contra o Mirassol. Depois da vinheta, eu quero contar com carinho da tua presença para mais um vídeo bem importante aqui no nosso canal Meu Tricolor. Sai daí não. Fala, torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com todos vocês, beleza? Bom, hoje é dia 4 de novembro, terça-feira, eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia, quero mandar um grande abraço, um grande beijo no teu coração, obrigado pela tua parceria, obrigado pela tua amizade. Tô gravando, são 9h20 dessa manhã de terça-feira, e eu quero começar com essa notícia boa para o nosso Fluminense. Porque de tantas coisas ruins, a gente precisa levantar a cabeça, respirar fundo, né? E vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima. O que passou, passou, não volta mais. E agora a gente precisa levantar a cabeça e reagir o mais rápido possível. O futebol é assim. O futebol, tu tem que reagir rápido. Porque se você ficar na lona, um abraço. Se você ficar caído, um abraço. Então você tomou uma pancada, levanta, sacode a poeira, senta, bota a cabeça no lugar, vê aonde errou, vê o que não deu certo, vê toda a porcaria que você fez e vambora. Vamos treinar, porque quinta-feira tem uma nova oportunidade de você se levantar novamente. Futebol é assim que funciona. Então, na última partida, o Fluminense poupou Thiago Silva, Samuel Xavier e Lúcio Acosta estava suspenso. Então é certo afirmar para vocês que na quinta-feira às 19h30, Thiago Silva, Samuel Xavier e Lúcio Acosta estarão de volta ao time titular do Fluminense. E vou ser muito honesto com todos vocês, muda muita coisa. Muda muita coisa, porque a gente vai ter um Thiago Silva que dá um equilíbrio na zaga, uma segurança absurda. Os números com o Thiago Silva atuando, o Fluminense tem uma zaga muito, de qualidade, muito sólida e muito segura. Tanto que os números são muito positivos quando o Thiago Silva está em campo, ok? Outra coisa também é quando Samuel Xavier está na lateral direita. Samuel Xavier que vem se destacando, que está fazendo uma temporada muito positiva pelo nosso Fluminense e pode, contra o Mirassol, novamente, quem sabe fazer uma grande partida e quem sabe, se tiver uma oportunidade, balançar as redes novamente. Uma vez que está com confiança, está no ano positivo e está fazendo gol. Então está chutando, está dando certo, que ele continue para poder nos ajudar a conquistar mais vitórias. E claro que a gente não pode deixar de falar do melhor jogador do Fluminense neste momento, Lúcio Acosta. Uma contratação que deu muito certo, graças a Deus. Em um montão de contratação que não vingou no nosso Fluminense nessa temporada, a gente tem Lúcio Acosta, um cara que dá uma verticalizada no meio de campo, com muita inteligência, com muita, leveza, com muita qualidade. O cara realmente é um camarada que traz um diferencial muito importante para o nosso Fluminense. Está de volta contra o Mirassol, né? Ele que fez gol contra o Mirassol lá no jogo de ida, no jogo do primeiro turno, né? Só que foi agora atrasado. Só que o árbitro achou uma falta do Canóbia aqui atrás, anulou o gol do Lúcio Acosta.
Então a gente vai ter, com certeza, reforços de peso para essa partida importante de quinta-feira contra o Mirassol, tá? Diante disso, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o que o Zubeldia pode fazer para trazer algo de novo, se ele quiser, contra o Mirassol. Antes de eu te trazer aqui essa opinião, eu queria contar com carinho do teu apoio. Se você puder, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, comenta e também compartilha os nossos conteúdos, beleza? Eu preciso muito do teu apoio, a gente precisa bater o próximo objetivo, que é 34 mil, e cara, contar com o teu apoio é fundamental, beleza? Gente, vamos lá. O provável Fluminense para enfrentar o Mirassol na quinta-feira é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Esse é o provável Fluminense para quinta-feira. Só que a gente tá com essa trinca de ataque que tá numa fase ruim no Fluminense. Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy, né? O ataque não tá funcionando, o ataque não tá fazendo gol. O ataque não finalizou contra o Ceará no primeiro tempo. Essa é a grande verdade, não finalizou. Quem deu o primeiro chute a gol do Fluminense no segundo tempo, aos 7 minutos do segundo tempo, foi Nonato, que entrou no intervalo. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui para vocês sobre Nonato. Está recuperado do seu problema físico e quando entrou no segundo tempo, deu uma outra dinâmica no time do Fluminense contra o Ceará lá, tá? Não salvou o Fluminense, mas deu o primeiro chute, que foi o escanteio do Fluminense. E no apito final, participou de uma entrevista no final do jogo, onde ele pediu desculpa para a torcida do Fluminense. Peço desculpa para a torcida do Fluminense porque a gente não reconhece que fez uma atuação pífia, pavorosa. Então não tem como o Fluminense jogar desse jeito aqui. Então é um cara que tá com contrato agora até o final do ano e tá nessa reta final de 2 meses, novembro e dezembro, para tentar fazer alguma coisa para ele ficar no Fluminense ou a vida dele vai voltar a seguir normal lá no Santos. Então temos Nonato como uma das possibilidades para Zubeldia fazer alguma coisa nova, desde que ele queira fazer. Essa é a grande verdade. Além de Nonato, a gente tem também Riquelme Felipe, que é um moleque que tá cheio de vontade de jogar, de mostrar serviço. Contra o Juventude, entrou, deu assistência pro gol do Thiago Silva no último minuto. Então, será que não seria também uma oportunidade de colocar Riquelme Felipe para poder tentar fazer alguma coisa? Então eu já falei 2 nomes para vocês, Nonato e Riquelme Felipe. Agora, eu preciso também citar aqui 3 jogadores que depende muito do Zubeldia querer dar oportunidade. Uma vez que os que lá estão, não estão fazendo nada de novo. Não estão fazendo nada de novo. Então sim, por que não? La Vega não está sendo nem relacionado. Lescano foi relacionado no último jogo contra o Ceará, mas não entrou. E Júlio Fidelis? Por que não subir Júlio Fidelis e deixar ele como opção para um segundo tempo para, no caso, Samuel Xavier? Júlio Fidelis, Lescano e La Vega, eu acredito muito que podem nem ser relacionados na quinta-feira contra o Mirassol. Porque tá cheio de medalhão. É isso que me chateia e eu acredito que chateia a muitos de vocês também, entendeu? E Riquelme, que também não foi relacionado no último jogo. Será que vai ser relacionado para esse jogo? Agora, se o Zubeldia quiser, ele tenta fazer alguma coisa de diferente. Fagner, na sua opinião, aqui é a minha opinião agora, tá? O que poderia ser feito nessa formação inicial contra o Mirassol na próxima quinta-feira? Entre Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy, eu acho que se o Zubeldia quisesse, ele colocaria um Nonato, que aí a gente faria uma trinca de meio de campo com Hércules, Martinelli e Nonato e Lúcio Acosta. Então a gente tem 4 no meio de campo. E isso ajuda demais o Lúcio Acosta ficar flutuando e chegando com muita, sabe, versatilidade, com muita mobilidade no ataque. E aí você pode ter ou Canóbio e o Kevin Serna pelas pontas, ou você pode ter John Kennedy e Canóbio. Kevin Serna não está vivendo um bom momento. Então se o Zubeldia quisesse fazer alguma coisa, ele sacaria o Kevin Serna, deixaria para um eventual segundo tempo
e colocaria o Nonato para fortalecer o meio de campo. Alguma coisa que ele fizer já vai estar de bom tamanho. A gente quer ver alguma coisa nova, alguma coisa diferente para poder ver se dá certo. O que não vai dar certo é as mesmas atitudes. Isso a gente sabe que não vai dar certo. Então, vamos torcer para que nessa terça-feira e amanhã, quarta-feira, sejam 2 treinos onde o Zubeldia produza alguma coisa de novidade e que isso venha refletir dentro do campo na quinta-feira e que traga para o nosso Fluminense 3 pontos, porque é fundamental, uma vez se a gente realmente ainda quiser lutar por uma vaga na Libertadores no ano que vem. Beleza? Deixa eu subir para vocês aqui agora a tabela de classificação. Tô colocando aqui só para poder você ficar ciente junto comigo que a gente manteve agora a posição na 7ª colocação, né? Sendo que amanhã tem rodada. Começa a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o clássico, Botafogo e Vasco, e também tem São Paulo enfrentando o Flamengo à noite. Esse jogo vai ser até mesmo televisionado. E o Bahia também vai jogar. Então, assim, tomara que aconteçam resultados bons para que não distanciem tanto do nosso Fluminense. E na quinta-feira tem Mirassol, tem Fluminense e Mirassol. Mirassol com 56 pontos, com 15 vitórias. O Fluminense, vencendo o Mirassol, chega a 50, com as mesmas 15 vitórias, mas diminui a diferença para 6 pontos. E aí, faltando 6 rodadas para o final da temporada, tudo pode acontecer. Fato é, as nossas próximas 4 partidas, elas são contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então é pedreira. Só que o Fluminense tem que entender que é pedreira para ele, mas tem que ser pedreira também para o adversário. Então eu espero de verdade que a gente possa entrar em campo e fazer o melhor que a gente pode para conquistar as vitórias. Tem que chutar, né, Fluminense? Finaliza, porque tem um primeiro tempo que teve contra o Ceará, sem finalizações, aí não dá. Não tem time que ganhe qualquer adversário. Então, o Mirassol vai fazer um jogo difícil contra a gente na quinta-feira, mas a gente jogando em casa, tomara que a gente possa, com o apoio do nosso torcedor, que vai estar no estádio, possa conquistar essa vitória importantíssima. Para finalizar, eu quero te trazer uma notícia ruim. A CBF escalou o falecido Anderson Daronco para poder voltar a apitar um jogo do Fluminense. Exatamente. Porque falecido, Fagner, o cara estava morto, não apitava mais jogo do Fluminense. Há 1 ano, ele apitou Vasco e Fluminense no Newton Santos. O Verratti ajeitou a bola de basquete e fez um gol. Claro que o gol era inválido, mas o Daronco deu o gol. E aí, depois de 1 ano, a CBF tem a brilhante ideia de ressuscitar. É tempo de finados. Ressuscita. Ressuscita Daronco para poder ele apitar Fluminense e Mirassol. Seja o que Deus quiser. Não tem como a gente fazer nada. Só observa. Vamos ficar calado. Porque não tem o que fazer. Não tem absolutamente nada o que fazer. O presidente Mário Bittencourt, à época, foi na entrevista coletiva e disse: o Daronco, ele tem que ter humildade de entender que é momento de parar. Foi um árbitro de excelência, mas tudo tem um tempo, né? E é tempo de parar. Ele não parou, Mário. E vai apitar Fluminense e Mirassol. Vamos torcer, cara. Vamos torcer para que a gente não tenha mais dor de cabeça. Acho difícil, mas vamos torcer. Beleza? Eu finalizo aqui com todos vocês. A gente se encontra no próximo conteúdo. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença. Saudações tricolor.